Continuando, crianças. Então, já que essa daqui é a nossa reação química, né, é a combustão do metano, essa daqui é a variação de entalpia padrão medida, provavelmente, né, na temperatura de reação, na verdade não diz aqui, mas a gente usa os valores tabelados a 25 graus, então provavelmente é a 25 graus. Nós temos o valor tabelado do ΔH de formação de cada uma das substâncias, sendo que do O2 é zero, porque é do estado de referência do elemento oxigênio. O que significa o ΔH de formação de cada uma das substâncias que a gente testou aqui? É o ΔH envolvido na formação de cada substância a partir dos elementos no estado de referência. Então, para o metano, por exemplo, aqui diz que o ΔH de formação dele é menos 74,81 kJ por mol. Então, isso significa que a reação de formação do metano a partir das suas matérias-primas, o que tem no metano? Metano é CH4, então ele tem carbono e tem hidrogênio. Qual é o estado de referência do carbono? É o carbono grafite. Como ele é o elemento do estado de referência, atribui-se arbitrariamente que o ΔH de formação dele é zero. O que mais que tem? Tem hidrogênio. Qual é o estado de referência do hidrogênio? É o hidrogênio gasoso H2, cujo ΔH de formação também é atribuído como zero. Então, o ΔH de formação, do ΔH da reação, dessa reação medido, foi menos 74,81 kJ por mol. Então, ele é usado como ΔH de formação do metano. Por quê? Porque essa é a reação de formação do metano. E como é a partir de seus elementos no estado de referência, é o valor tabelado para o metano. E é o que a gente usa nas reações. Mesma coisa para o CO2, o que tem? Carbono, oxigênio. Carbono, oxigênio. Elementos no estado de referência, zero. O valor do ΔH de reação é usado como ΔH de formação do CO2. E mesma coisa para a água, tá? Então, como é que a gente consegue, então, chegar nesse valor? Representar esse valor medido. Então, se eu levar em conta, se eu fizer o seguinte cálculo, como quem que é formado nessa reação? É a CO2 e a água. Então, a gente usa os ΔHs de formação com o mesmo sinal. Por quê? Assim como eles são formados nas suas reações de formação, que é o que estou mostrando aqui, eles são formados nessa outra reação de combustão. Quem que é reagente aqui? É o metano e o O2. Então, eles são desconstruídos, desmembrados, desagregados, que é o contrário da formação. Então, a gente usa o ΔH de formação dele aqui, ó, com um sinal oposto. Esse menos é isso que significa. Então, ó, olha aqui para esse cochete aqui. Então, eu coloco ΔH de formação do CO2, como tem uma molécula aqui só, eu não tenho que multiplicar, eu uso o próprio valor. Aqui da água, como tem duas moléculas de água, você tem que multiplicar o ΔH de formação da água por 2. Dos reagentes, que vem com sinal trocado, então você bota um sinal de menos aqui, abre o cochete, coloquei o ΔH de formação do metano, e o do O2 eu omiti aqui porque é zero mesmo. Então, quando a gente faz essa conta, eu faço 2 vezes esse número, somo com esse, e depois com esse daqui, dá esse valor, tá? Continuando aqui, nós temos outro exemplo, usando as entalpias de formação. Então, a entalpia de formação da reação 2HN3 líquido mais 2NO, dando H2O2 líquido mais 4N2. Como que a gente faz para calcular o ΔH de formação? Novamente, você tem que pegar os ΔH de formação dos produtos, tá vendo? Somá-los. Aqui está representado genericamente. Então, ó, o ΔH de formação da água oxigenada mais 4 vezes o ΔH de formação do N2. Acabaram os produtos. Agora, vai ser dos reagentes. Então, você põe o sinal de menos aqui. 2 vezes o ΔH de formação do HN3, mais 2 vezes o ΔH de formação do NO. Depois é só substituir os valores tabelados. Então, o valor tabelado para essa quantidade aqui é essa. Do N2 como estado de referência do nitrogênio é zero. Aqui é dessa molécula, aqui é dessa molécula. Então, depois de fazer a conta, vai dar esse valor aqui. Então, é assim que a gente usa os ΔHs de formação, né? Agora, como eu comentei lá, o que vem a ser a entalpia padrão?
Então, são as entalpias tabeladas à pressão de 1 bar. Por quê? Porque a entalpia depende da pressão. Então, ou a gente calcula todos, ou a gente já, para facilitar o trabalho, para poder fazer comparações, ter alguma coisa à mão, a gente escolhe uma das pressões, determina ou calcula e deixa tabelado pelo menos a uma pressão. Então, a pressão que todo mundo combinou de usar foi a pressão de 1 bar. Então, essa é a entalpia padrão. Então, ela pode ser usada tanto para reações, para reação de formação, de combustão, ou para mudanças de estado, lá, o delta H, padrão de vaporização, de fusão, de combustão. Então, aqui é uma reação específica. Olha aqui alguns exemplos de valores tabelados, né? De combustão de compostos orgânicos, né? Então, aqui o ΔH de formação, aqui o ΔH de combustão. O benzeno, etano, glicose. Então, é assim que os dados são tabelados. Aqui também a gente tem difusão e de vaporização. Então, aqui, ó, para alguns gases, né? Aqui a temperatura de fusão, o ΔH de fusão, a temperatura de ebulição e o ΔH de vaporização, tá? Então, esses valores são tabelados. Falta a gente ver, então, agora a lei de Hess, né? Então, a lei de Hess, ela diz o seguinte, que como a entalpia é uma função de estado, ou seja, ela só depende de onde partiu e de onde chegou. Então, imagine o seguinte, eu estou em linha reta a 100 metros de um ponto de referência, sei lá, da vivência aqui da UFES. Mas não significa que para eu chegar até lá, eu vou ter que, eu só tenho, eu vou percorrer exatamente 100 metros, não é em linha reta, né? Então eu vou por uma calçada, eu vou por outro lugar. Então, dependendo do caminho que eu fizer, eu vou percorrer, né, um caminho, uma distância ou um circuito, né, maior, um trajeto, vou percorrer um trajeto maior. Mas a distância, né, linearmente, ela é fixa. Então, essa é que passa a ideia de função de estado, é essa distância linear, né? Ela depende das posições desses pontos de referência, mas não quer dizer que o caminho entre elas só tem um trajeto possível com uma, vamos dizer, uma distância percorrida, né, fixa. Para onde que isso vai? Para que serve isso, né? Um dia, quando vocês forem fazer termodinâmica, né, vocês vão trabalhar bastante com isso. Que para as reações químicas, o efeito prático disso é que a gente pode combinar 2 ou 3 reações para dar uma reação global. Nada como dar um exemplo aqui, né? Então, ó, a entalpia padrão de hidrogenação do propeno, então aqui eu estou dando uma reação, propeno sendo hidrogenado, dá propano. E aqui eu estou dando a entalpia de a reação de combustão do propano. Então, eu tenho a hidrogenação do propeno e a combustão do propano. Então, a gente consegue, combinando essas duas, escrever a de combustão do propeno, tá? A combustão desse daqui, ou seja, esse aqui reagindo com oxigênio, porque eu tenho esse aqui reagindo com hidrogênio, eu tenho o produto dele reagindo com oxigênio, então eu quero fazer esse reagindo com oxigênio, que é essa daqui. Como que é feita, né? Observem aqui. Então, ó, aqui está a hidrogenação do primeiro que eu conheço, aqui é a combustão do outro, e falta, né? Como tem outros produtos aqui, falta a reação de formação da água. Então, a gente combinando essas 3 reações, vai cortar, por exemplo, ó, esse daqui ele desaparece porque ele corta desse lado, ele corta desse lado, né? Quem mais? O hidrogênio, ó. Eu não quero que apareça hidrogênio. Então, por isso que a gente combinou a da água. Então, eu vou cortar o hidrogênio aqui e assim eu obtenho. E também eu combino aquela que eu inverti, eu mudo o sinal, né, da entalpia de formação, da entalpia da reação. E com isso, eu faço um cálculo aqui com as entalpias e chego no valor, né, no valor do ΔH, que é pedido no exercício. Tá acabando o tempo do vídeo. Tchauzinho.